começando Viva Mais, o seu programa de saúde. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas grandes profissionais aqui do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. E falamos de como viver mais, com melhor qualidade de vida. Aqui vocês ficam sabendo com esses grandes especialistas o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje, tanto na parte de prevenção como na parte curativa. Queremos agradecer os e-mails que vocês têm enviado para nós e entre no site, né, www.programavivamais.com.br. Entre lá, clique no Assista Aqui, você pode assistir todos os programas que nós já tivemos. Você pode dar sugestões de pauta e a gente agradece muito as sugestões de pauta. Muitos dos programas que a gente tem feito são sugestões de pauta que você tem enviado. A gente agradece muito todas as sugestões que vocês têm enviado. A gente tem procurado fazer aquilo que vocês nos pedem. Muito obrigado. Continuem participando conosco. E hoje nós vamos entrevistar duas grandes profissionais que falarão de um assunto que é um problema para a grande população adulta. Doutora Catherine Tapia, que é cirurgiã dentista, especialista em endodontia, mestre em endodontia e professora da Faculdade de São Leopoldo Mandique. E a doutora Karine Betiol, que é especialista em periodontia e implantodontia. A Karine já esteve aqui conosco uma vez, já pediram para ela voltar e claro, toda vez que vocês pedem a gente traz o profissional de novo. Vieram várias perguntas para a Karine, por isso que a Karine está aqui de volta. E antes a Karine, quando veio só a Karine. Hoje veio a Karine e a Rafaela, que a Karine está grávida, está quase ganhando bebê, né, Karine? Sejam bem-vindas as duas, obrigada, a Karine, a Rafaela e a Catherine. Seja bem-vinda, a Catherine é a primeira vez, que seja a primeira de muitas, viu, Catherine? E hoje nós vamos falar de um assunto, que é a odontologia, que é um assunto que a gente ama muito, eu em especial adoro, tenho certeza que as minhas colegas também. Sejam bem-vindas, gurias. Obrigada. Mudou bastante a odontologia, né? Muito. Eu me lembro quando eu era pequeno e já causava medo o motorzinho, que era o motorzinho, era pedal, né? Puxa, eu cheguei a usar. Velha, eu cheguei a usar isso aí. E os dentistas eram geralmente uns senhores de idade e feios. Quer dizer, hoje em dia eu estou com 3 dentistas bonitas aqui, né? Ah, muito obrigada. Só isso aí, não, e não estou rasgando seda, não. Quem está assistindo a televisão está vendo, né? Quer dizer, só isso já deve diminuir um pouco o medo que a criançada sente, né, Ana? Porque pegar um motorzinho daqueles antigos, que o cara ficava pedalando, um cara grandão. Eu me lembro o primeiro dente que me arrancaram, a sensação que eu tinha é que eu tinha sido estuprado. A sensação é que tinha um cara me segurando, mais 2 me segurando e o cara me puxando. Horrível, né? Hoje em dia eu tenho assistido alguns programas de televisão e que eu vejo, inclusive, que o pessoal está tendo um treinamento diferente, né? Então tem até uma forma diferente de atender a criança, para que a criança se acostume e não chegue, acho que no assunto que a gente vai falar hoje, né, Karine? Isso, com certeza. Entre outras coisas, é a doença periodontal. O que é a doença periodontal e como ela começa? Na verdade, antes que a Karine responda isso, uma estatística interessante é que as pessoas perdem mais dentes por doença periodontal do que por cárie, né, Karine? Isso. Então é tão importante o que a Karine vai falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que as pessoas perdem mais por doença periodontal, que é o dentinho ficar mole, gengiva inflamada, do que por cárie. Desculpa, Kátia, interromper. Mas que coisa horrível, né? Vou interromper de novo. Que todo mundo sonha, né? O Vitor estava falando esses dias, né, Ana? Todo mundo sonha que o dente está frouxo, né? E que vai caindo o dente. Que aí não é sonho, aí é realidade. Aqui é realidade, Miguel. A gente vai explicar como que funciona e também como que dá para fazer para prevenir, para evitar que isso chegue a acontecer. Então, assim, a doença periodontal ela é uma doença inflamatória que é causada por placa bacteriana. O que é a placa bacteriana? Se vocês puderem mostrar. Isso, a placa bacteriana é aquela massinha que a gente consegue perceber que fica ali ao redor do dente. Se ficar ali por muito tempo, sem que ocorra uma higienização adequada, isso vai fazer com que a gengiva que antes estava ali, bem coladinha, bonitinha, descole do dente e crie um espaço para que essa mesma placa desça e grude nas raízes dentárias. Então, o que acontece? O organismo entende que isso é uma agressão e realmente funciona porque a placa bacteriana entra em contato com o tecido ósseo e isso inicia uma infecção que vai destruindo o osso que fica ao redor dos dentes. É um conjunto de bactérias que ficam nessa gosminha. Então, assim,
Se a gente não cuidar com uma escovação adequada, não ir no dentista regularmente, não fazer os exames de diagnóstico e de prevenção, a gente corre o risco que isso aconteça. O que as pessoas chegam... Nossa. Isso. A maioria, isso já é um caso extremamente avançado de doença periodontal. E não raro... idade, não? Não está relacionado diretamente com a idade. E não é raro, né? A gente vê isso com muita frequência. Exatamente. Isso que é importante as pessoas saberem, que isso não é raro. Se a doença não for diagnosticada desde o início, precocemente, ela evolui para essa situação. A gente tem, até tu me perguntou em relação à idade, Miguel, algumas classificações que a gente costuma, assim, falar em periodontite agressiva ou em periodontite crônica. Se ela for crônica, ela começa a aparecer mais nas pessoas mais idosas. Mas a periodontite agressiva é uma coisa que pode ocorrer em qualquer adulto jovem, às vezes até em crianças. Mas isso é sempre relacionado a má higiene? Não, a gente tem um fator hereditário também. Eu costumo comparar, assim, até para os pacientes entenderem direitinho, com colesterol, porque é uma coisa que, assim, as pessoas conseguem associar. Então, o colesterol tem muita gente que se cuida, que faz exercício e que isso não adianta, que tem que tomar remédio mesmo assim. É a mesma coisa a doença periodontal. Às vezes, o mínimo de descuido, aquele acúmulozinho de placa, que para muitas pessoas não causaria nenhum mal, para a pessoa que tem essa tendência a desenvolver o problema, acaba gerando toda essa perda dos tecidos que constituem os dentes e causando isso. Essa foto aí que tu mostrou não tem mais volta, né? Nesse caso, quando chega chega nessa situação, não. Nessa situação, O que é importante, eu acho, as pessoas saberem é que ali a placa bacteriana, aquela massinha, forma na boca de todo mundo. Todo mundo forma aquela massinha inicial que a Karine mostrou, que vai mostrar ali, ó. Isso aí é uma coisa que todo mundo acorda de manhã assim. Né, Exatamente. Cara? Todo mundo tem. Não importa, é que nem o suor, que nem transpiração, todo mundo acorda com essa massinha. Se não tirar, vai formar inflamação. Exatamente. Por isso que é importante o controle diário de higiene, o uso de fio dental, que a gente recomenda muito para as pessoas, porque assim, às vezes a gente usa só escova e acha que escova direitinho, só com a escova, isso que a gente mais escuta dos pacientes, mas não, porque a escova ela não consegue limpar nos espaços entre os dentes. É ali que normalmente começa o problema da doença periodontal e onde a gente tem perdas ósseas maiores. O melhor tratamento seria a prevenção, né? O melhor tratamento é a prevenção. E o diagnóstico precoce também, por isso que é importante, assim, ir no dentista regularmente, fazer as consultas de limpeza, de diagnóstico, porque às vezes se tu detecta o problema no início, o tratamento é bem mais fácil. Agora, se deixar avançar, aí é um pouquinho mais complicado e às vezes a gente corre o risco de perder os dentes. Essa foto aí, o que existe ali já é uma periodontite? Essa parte esbranquiçada ali da mucosa já é um problema? Essa parte já é, mas aqui ainda está mais caracterizado como gengivite, que é o início da doença periodontal, o início da inflamação, que se não for controlada, até para retornar, o que acontece? Se a gente não controla o acúmulo de placa suave, como daquela foto que a gente tem, essa placa se transforma em tártaro, que é aquela placa mais durinha, que as pessoas sentem que parece uma pedrinha nos dentes. Aí não sai mais com a escova, só sai com o instrumento do dentista. Exatamente, daí tem que ir no dentista para remover. E esse tártaro, ele cola nas raízes dos dentes. Aí inicia um processo de perda de tecido ósseo. Então, as pessoas, até para entender assim, muitas vezes as pessoas, o meu dente começou a ficar com mobilidade, começou a ficar frouxinho. Essa é uma manifestação já de uma doença bem avançada. Até a gente tem, a gente tem um manequim aqui para mostrar. Aqui está a gengiva. Eu vou tirar aqui para vocês. Acho que fica mais fácil naquela. Para cá. Tá, eu vou tirar aqui. De um lado, o que a gente tem? Uma situação de normalidade, onde os dentes não tem tártaro, nem placa bacteriana, e tem o osso... eu acho que tem que mostrar bem de frente para a câmera. Olha ali para a câmera. Isso, assim? Isso. Obrigada, Ana. Assim? Isso. Então, aqui, desse lado, a gente tem uma situação de normalidade, onde os dentes estão limpos, não tem placa, não tem tártaro, e o osso está cobrindo toda a raiz dentária. Então, se eu for olhar até no meu próprio manequim, eu tô com os dentes ali, todos firmezinhos.
Nesse outro lado, o que a gente tem? A gente já tem uma demonstração de doença periodontal, onde eu tenho um acúmulo de tártaro, que é esse filetezinho aqui colorido, e esse acúmulo vai levando a perda de osso ao redor dos dentes. Então, para a gente comparar, olha uma situação de saúde, onde eu tenho osso ao redor de toda a raiz, mantendo o dente bem firme. E aqui é a situação de doença, onde eu tenho tártaro, a perda de osso, a gente consegue ver que o osso já está mais para cima, a gente chama de mais apical, e às vezes levando a perda de dentes. O que a gente consegue perceber aqui é que até tem mobilidade nos dentes. Ó. Então, quer dizer, isso independe da idade, né? Isso pode acontecer em jovem. Isso pode acontecer em pessoas jovens. Esse tipo de doença infecciosa, ela é transmitida? Na verdade, assim, não é só um fator que causa a doença. Sim, porque a cárie é transmitida, né? A cárie na verdade, também, na cárie a gente transmite os, digamos assim, os streptococcus mutans, que são os micro-organismos. Aqui é a mesma coisa na doença periodontal. Então, a gente transmite o micro-organismo. Isso se passa por beijo, por contato, assim, por exemplo, que nem a gente... Para o nenê, vamos até dar um exemplo, por exemplo, prova a papinha, usa a mesma colher e depois dá para nenê, tu tá transmitindo os micro-organismos. Isso ocorre na doença periodontal, mas tu não consegue transmitir a doença, porque para transmitir a doença, o micro-organismo tem que ficar alojado ali. Então tem que ter esse acúmulo de placa, tem que ter um tempo desse acúmulo e uma série de outros fatores. Ou seja, se a pessoa já é meia porquinha e beija alguém com doença periodontal, a tendência é maior, entendeu? Ela já está com a placa e vai beijar alguém com micro-organismo, pega a doença. Eu estava pensando, porque tem essa gurizada que vai... Eu às vezes estou na academia malhando e tem os guri do lado. Peguei 10, peguei 5, peguei não sei o quê. Que para mim até entender o que era esse peguei. A gente é mais velho, né? Bom, quer dizer, imagina beijar 10 com uma boca dessa de noite ali, né? O que é muito provável, né? Porque essa gurizada não escova muito bem, é muito provável, né, Catherine? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante a gente lembrar também as pessoas é como que a gente pode prevenir isso, né? Porque o que acontece, que eu acho que as pessoas se confundem um pouco, é que quando começa a sangrar a gengiva, o que a gente está acostumado a machucar a pele, né? Então, quando está com a pele machucada, a gente não mexe, que é para cicatrizar. E na gengiva é o contrário, né, Karine? Quando a gente começa a escovar a gengiva e a gengiva começa a sangrar, a gente tem que ficar atento. Aonde está sangrando é porque tem placa bacteriana, a gente deve escovar mais. Claro que, se passou de 15 dias sangrando, procure o seu dentista correndo, né, Karine? Exatamente, porque o sangramento, ele não é um sinal normal. Sempre que tem sangramento, isso está associado com atividade inflamatória. Então, pode ser uma inflamação que a gente consiga reverter só com uma escovação melhorada, que é o uso diário da escova, do fio dental, ou exatamente o que a Ana falou, se isso persistir por mais de 15 dias com uma escovação legal, aí tem que procurar o dentista, porque é um sinal que alguma coisa a mais está acontecendo. Provavelmente é um acúmulo maior de detrito, alguma coisa que só o dentista vai conseguir remover. É importante as pessoas saberem que aquela placa bacteriana, onde ela ficar, ela irrita a gengiva. Então, ela vai fazer a gengiva sangrar. Então, ficou ali mais de um dia, vai irritar a gengiva, vai escovar ali. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, ó, não, eu não passo fio dental, porque onde eu passo fio dental sangra. Claro, não passa nunca. Quando vai passar, tá cheio de placa, sangra. Então, na verdade, se passar seguido, vai parar de sangrar. Tem que passar para não ter cárie e não ter doença inflamatória. Outra coisa que é onde forma o tártaro, o dente, ele tem um ligamento periodontal que fica grudadinho ali. Exatamente. Então, o tártaro, aquela inflamação daquela placa bacteriana vai descolando, vai formando uma bolsa e esse ligamento não forma mais, né? Exatamente. Então, uma vez formada essa bolsa periodontal, essa facilidade de formar a doença, vai estar sempre ali, né, cara? É isso, por isso que tem que manter os cuidados direitinho. E é bem isso que a Ana falou, porque às vezes as pessoas dizem, doutor, eu não passo porque sangra. Mas é exatamente porque está sangrando, é exatamente aí que você tem que passar, não é forçar a ponto de machucar. Mas eu sempre, até a gente tem aqui para mostrar direitinho, vamos até lá. Puxa, só tem dentezinho. O ideal é que o fio dental, ele entre...
tem. Não tem. O ideal é que o fio dental ele entre um pouquinho para dentro da gengiva, sem machucar, mas que ele entre para que remova aquela placa que fica bem entre os dentes. E não só assim aquele tirar e colocar, que às vezes a gente está acostumado a fazer. Tem que ir ali, limpar direitinho um lado, depois voltar para o outro para remover toda aquela sujeirinha que fica. E até assim para testar, é lógico que no início é um pouquinho assim mais demorado tudo, mas é só cheirar. Se a gente tirar o fio dental e tiver aquele cheiro ruim, aquele cheirinho que fica, é porque tem placa bacteriana aí. Então tem que melhorar um pouquinho mais a escovação. O ideal seria o quê? Depois de cada alimentação usar o fio dental e escova? Assim, a gente até padroniza para os pacientes para conseguir criar uma rotina, porque se a gente disser assim, ó, toda vez que se alimentar e toda vez tem que passar fio, tem que usar escova, é uma parcela muito pequena das pessoas que vai fazer. Então a gente padroniza em uma vez por dia. Se fizer uma escovação legal, uma vez por dia com o uso de fio dental e de escova, consegue prevenir inflamação. Eu não consigo agora me ver mais livre disso, né? Porque com a lâmina de porcelana, a gente é obrigado a passar o fio dental, né, Ana? Então tem que botar a lâmina de porcelana em todo mundo, para todo mundo passar fio dental. Eu tinha um dente, é uma Eu solução. tinha o dente bem separado, que nem os de baixo, e a Ana colocou as lâminas, né? Então, assim, com as lâminas, o meu dente que era bem separado, parecia dente de criança, né? Como já falaram aqui, né, Ana, isso muda até o perfil, não sei se mudou a minha visão de eu mesmo. Ficou ainda mais lindo, ficou ainda mais lindo. Nada como irmã. Mas assim, ó, o fato da lâmina me obrigou a passar o fio dental. Eu acho que até as vezes que eu fui depois fazer revisão, né, Ana, tinha bem menos... Cada vez mais limpo, cada vez mais bonito esses dentes. Então tá, nós vamos fazer um intervalo rápido. Até para mostrar que, continuando doença periodontal, vai dar tratamento de canal, né, Cá? Exatamente. Catherine? Então, logo depois do intervalo, você não sai daí para você entender o que é o tratamento de canal. Olha, o assunto hoje é odontologia, tá? Então, você que está abrindo com a gente agora, não estava assistindo antes, a gente já começou a falar sobre problemas de gengiva, como cuidar direito, como fazer uma boa higiene, e que se não for tratado de forma adequada, isso leva a doença periodontal, e, em algumas vezes, a tratamento de canal. Não é isso, doutora Catherine? Exatamente isso. O que acontece? Uma vez que a gente perde esse ligamento periodontal que foi falado, né? O dente, a nossa boca, ela tem muitos micro-organismos e fungos que levam pela corrente sanguínea todos os dentes. Então, o que acontece? A doença periodontal tem os micro-organismos dela que, de alguma forma, acabam entrando dentro do dente e contaminando a polpa dentária, que é conhecida como canal também, né, popularmente pelas pessoas. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam no consultório com o dente amarelado, escurecido por algum motivo e aparentemente não tem cárie, não tem restauração, mas aquele dente morreu. É necessário tratar o canal devido à doença periodontal. E às vezes o contrário também acontece, da pessoa ter alguma cárie, que nem a gente pode ver aqui nesse manequim. Certo? Só tem dente bonito, vocês só trouxeram boca bonita, né? O que acontece aqui, ó, nesse manequim? Que a gente pode ver o início de uma cárie. Se a pessoa não trata essa cárie, ela progride atingindo a polpa do dente. E ocorre que nem a gente pode observar aqui, ó, que está bem avermelhado, ocorre uma inflamação nesse tecido pulpar, que é um tecido conjuntivo. O que acontece? O nosso dente, ele possui vasos sanguíneos, que passa por toda a corrente sanguínea. Essa inflamação deixa de estar no dente e passa para a circulação, fazendo com que ocorra a perda dos tecidos de sustentação do dente, passando também a ter doença periodontal, né, Karine? Então, o que a gente faz lá na clínica muitas vezes? Os pacientes que têm tratamento de canal e apresentam lesões ou inchaço na gengiva, a gente acaba fazendo um tratamento em conjunto. O tratamento de canal e o tratamento periodontal também. Tem umas imagens de endopério aí. Olha, graças a Deus, com 52 anos, eu tive que tratar uma vez só canal. E hoje em dia está muito mais evoluído também o tratamento de canal, ele está bem mais indolor, a gente tem anestésicos bem mais potentes, as pessoas têm muito medo de tratar canal com medo que vai doer, que vai ter que ficar vindo muitas sessões no dentista. Hoje em dia consegue se tratar em uma sessão só, no máximo em duas, já está com o tratamento concluído, rápido, né? Mas mesmo assim é muito melhor fazer uma carizinha do que tratar um canal, né? Com certeza. Então,
Hoje em dia, quanto mais rápido se busca o tratamento, melhor, né? Se puder mostrar a imagem do computador, ali tem um exemplo, ó, de uma inflamação periodontal que chegou lá no canal. Chegou lá no canal. Tá vendo? Ó, foi pela inflamação lateral. Vocês estão vendo ali que vai ficando escuro em volta do dente. Aquele escuro em volta do dente foi acontecendo uma perda óssea. A inflamação vai reabsorvendo tecido ósseo, chegou lá na pontinha do canal. Me passa ali um pouquinho o dente grande ali. Para quem não está acostumado com raio-x, né, que o telespectador muitas vezes não está acostumado, né, Ana? Sempre que a gente enxerga no raio-x uma área escura, quer dizer, em vez de enxergar o branquinho, se mostrar de novo o dente ali, em vez de mostrar, essa parte branquinha é a parte sadia, é o osso sadio. Exatamente. Então aquele ossinho, aquele dentinho do meio ali, que começa a ter parece que um espaço escuro em volta, isso é reabsorção óssea. Uma inflamação ali em volta, né? Então quando a gente, para você que está assistindo, qualquer raio-x, né? Porque muitas vezes o profissional olha o raio-x e fala, isso aqui, e o cara diz, mas que bonito, não, tá pretinho, tá bonito. Não, pretinho justamente é o problema, porque em vez de ter osso, é onde está passando o ar e é onde o raio-x funciona como um negativo, né? Então, o raio-x vai imprimir na placa ali, no papel, e vai acabar queimando o papel e fica aquele escuro. Então, a parte justamente problemática é aquele dente que a gente enxerga, parece estar solto no meio de tudo, né? Se eu pudesse explicar mais ou menos nesse dente aqui, ó, é assim, ó, começou a inflamação aqui em volta daquela raiz, tá vendo? E chegou aqui na polpa, aqui por baixo. Então, essa polpa morreu porque a inflamação começou aqui pela doença periodontal e acabou matando, então, a polpa. O que é que causa dor aí? É justamente aquela parte da polpa? Porque a polpa ela é um tecido vascularizado, ele é um tecido conjuntivo que dentro, né, desse tecido aqui a gente tem um vaso sanguíneo e um nervo também, uma inervação. Então o que acontece? À medida que a cárie vai avançando, a pessoa vai sentindo dor. No início ela sente com açúcar, com frio, vai evoluindo até sentir com calor, chega um momento que a dor cessa. O que acontece? As pessoas às vezes não procuram um dentista porque parou de doer. Só que um momento ou outro a dor vai piorar, pode inchar o rosto, pode dar edema. A tendência sempre é piorar. Eu já vi alguns casos que de fístula. É astroral, né? Tem que drenar no hospital. Eles acabam procurando cirurgião plástico depois, porque acaba fazendo uma fístula para a face, que é horrível, né? E faz uma retração dos tecidos, que daí pega tudo, pega a musculatura, pega tudo, né? Eu sempre falo para os pacientes que acontece, a doença endodôntica e periodontal, ela acaba atrapalhando toda a parte sistêmica do paciente também. Às vezes a pessoa vai no médico, está com dores articulares ou com diabetes descompensado e é por um problema no dente. Faz exame de sangue e é detectado ali que ela está com algum processo infeccioso que muitas vezes é no dente, né? Olha, eu tive uma paciente há um tempo atrás que ela chegou lá no consultório para fazer uma revisão porque ela ia operar o fêmur. Aí ela chegou e disse, olha, eu vim fazer uma revisão e eu vou operar o fêmur. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer uma bateria de uma radiografia, né? Um exame radiográfico. Quando nós fizemos o exame radiográfico, num siso dela aqui atrás, tinha uma inflamação gigantesca. Nós ligamos para o médico, pedimos para adiar a cirurgia dela, extraímos o siso, ela nunca precisou fazer a cirurgia de fêmur. Na verdade, ela estava tomando antibiótico, estava fazendo antibiótico terapia há mais de 6 meses, tentando resolver o problema do fêmur. Não curava porque tinha um foco infeccioso na boca, num siso. Então, assim, o que as pessoas precisam entender é que o nosso corpo é uma máquina só, né? Se tem um foco infeccioso na boca, né, Catherine? Ele fica alimentando, o nosso coração bombeia e leva aquele sangue para todo o corpo, né? Eu sempre costumo falar para as pessoas que a saúde começa pela boca. A gente tem que começar a cuidar dos dentes e do restante todo, né? Então é muito importante. Às vezes, o que acontece? As pessoas antigamente ouviam falar, morreu porque deu uma infecção no dente. Pode acontecer. A infecção às vezes é tão grande, dá uma bacteremia tão grande, caso de pericardite, que as pessoas podem ter pericardite, podem ter muitos problemas em decorrência de ter um foco infeccioso no dente. Nos Estados Unidos, hoje, eles economizam milhões de dólares porque eles fazem o acompanhamento das gestantes com dentistas dentro do hospital. Porque a mulher grávida, a gente sabe que se ela tiver com gengiva inflamada, se ela tiver com periodontite, com gengivite, ela vai ter filho precocemente e com baixo peso. Então, a criança vai precisar de incubadora. Então, se tiver com gengiva saudável,
não vai ter esse problema. Imagina com um problema de canal, né? Pior ainda, não, e também agora vai ter uma lei nova, né, que vai ser obrigatório ter um dentista em UTIs, né, para cuidar dessa questão de limpeza. Porque acontece, as pessoas se preocupam tanto com o cuidado, com remédios e coisas, mas não cuidam da higiene bucal dos pacientes que estão na UTI. Então, às vezes, dá endocardite, dá infecção hospitalar por bactérias da boca. Já tem estudos comprovando isso, né, também. Ai, que legal. Olha, sabe que isso é uma coisa que eu sentia falta, porque às vezes a gente ia visitar algum amigo, alguém que estava na UTI, algum parente na UTI. Sim, não tinha Pô, a cuidado boca estava nenhum. abandonada, tu ficava desesperado. É verdade. Então, agora vai ter, além de... Tem enfermeiros e médicos, dentistas cuidando das pessoas na UTI. É um projeto ainda, né, está em desenvolvimento. E eu achei ótimo, né? Que além de prevenir doença periodontal, previne cárie também, previne... Outra coisa que eu acho importante, olha, eu me lembro uma vez, eu fui fazer esses dias de mama com meu irmão, e depois que ele me deu dormonide, a gente fala o que não deve, né, com Não dormonide. vou contar tudo que tu falou, tá? Deixa assim. Eu vou contar só a parte importante. Depois que ele me deu dormonide, eu, burra, fui dizer que eu tava com dor de garganta. Ele me mandou de volta para casa sem me operar. Porque com dor de garganta, uma inflamaçãozinha de garganta não se opera. Ele mandou para casa sem me operar. Agora, uma inflamaçãozinha de garganta não se opera, imagina com uma gengivite ou com uma infecção de canal. Mas sabe que se faz muito pouco diagnóstico disso, viu? Tem razão. Tem que ter mesmo em UTI. Eu cheguei a trabalhar em UTI como estudante de medicina, eu trabalhava como, eu já falei várias vezes, né? E depois algumas vezes fiquei como médico da UTI lá no Sanatório Partenon. E eu não me lembro, nunca fizemos, né? Eu trabalhei como auxiliar de enfermagem muito tempo lá e eu não me lembro de ter se escovado o dente de paciente. Se fazia uma higiene muito superficial. E o que o pessoal não entende muitas vezes quando a gente suspende procedimento cirúrgico como é que o doutor, né, como é que o cirurgião suspendeu, eu estou com uma infecção na unha e vou fazer uma cirurgia na mama. Como tu falou, né, Ana, e tu tinha falado que na verdade a infecção ela não é local dependente. Quer dizer, eu estou com uma infecção lá, mas isso aí vai entrar na corrente sanguínea vai circular e de repente o local onde vai ser operado, que é um local que vai ser lesado, querendo ou não querendo, vai ser lesado, ele acaba assumindo ou tendo mais fraqueza, menos condição de responder a uma infecção. E muitas vezes o cara está com um abscesso no dente ou um abscesso no pé, mas por que eu não posso operar? Isso acontece muito em serviço de emergência, em serviço tipo Santa Casa, clínicas, PUC, e o paciente muitas vezes acha que a maldade é uma vontade do profissional, e quando não é, quer dizer, está preservando a vida dele, porque vai fazer um procedimento teoricamente eletivo, quer dizer, tu não vai pensar nisso se o cara está com uma apendicite aguda, se está com uma úlcera perfurada, mas se eu vou fazer uma mama, uma correção de mama, se eu vou fazer uma cirurgia de nariz, se eu vou fazer que seja uma cirurgia, uma hérnia, né, que não deixa de ser uma cirurgia de necessidade, mas não é emergência, mas eu tenho um foco infeccioso, eu posso fazer com que o paciente, pelo procedimento cirúrgico, faça uma infecção generalizada. Não, tu não faz ideia, faz 2 semanas eu atendi uma senhora com um enorme de um foco infeccioso em cima de uma raiz. Nós fazendo levantamento, fazendo uma consulta de rotina, eu bati uma radiografia e ela com um foco gigantesco em cima de um incisivo. E eu falei assim, olha, aqui tem que retratar o canal ou fazer uma apsetomia, que a doutora Catherine já vai explicar o que é uma apsetomia. Apsetomia, ela vai explicar. E a paciente disse assim, não. Primeiro agora eu quero fazer uma plástica e vou fazer minhas cataratas. Primeiro eu vou operar a catarata, vou fazer uma plástica e depois eu faço a apsetomia. Eu digo, não faça isso, a senhora tem uma infecção aqui. Primeiro a senhora tem que resolver a sua infecção. Tem infecção em tecido ósseo. Primeiro que isso pode inchar o seu rosto, a qualquer momento pode estourar. Segundo, a senhora tem uma infecção sistêmica. Não opere sua catarata agora. Resolva essa sua infecção primeiro, a senhora tem uma infecção sistêmica no seu organismo. Depois a senhora opere a sua catarata, a senhora está correndo risco. Pode dar uma infecção nos olhos, pode dar uma infecção na sua cirurgia plástica. Depois, ela estava achando que eu queria primeiro que ela tratasse lá na clínica. Sim. Ela não me entendeu. É que, Ana, as pessoas, muitas vezes, o que eu percebo é que elas relacionam o problema com a existência de dor. Então, por exemplo, assim, se não tá doendo, é porque, teoricamente, ou aquele problema não é um problema tão grande assim, ou não é
tão urgente tratar toda essa situação. E assim, a doença periodontal, que é o que a gente estava falando antes, ela tem como característica não ter dor. São muitos raros os casos que vão produzir dor, que é só quando já está mais avançado que daí a gente tem abscesso. Então, Gente, quer dizer, tu tá com toda aquela infecção que a gente mostrou antes. Não sei se é porque eu tenho enxaqueca, qualquer inflamaçãozinha na minha gengiva me dá uma dor de cabeça. Olha, eu não consigo entender a pessoa ficar com uma gengivite ou uma periodontite. Tem que ter a noção é que nem sempre o problema vai produzir dor. E é o que acontece, às vezes, nessas infecções de canal, quando tem necrose, nesses problemas periodontais. Então, tem que cuidar mesmo assim. A gente podia explicar o que é uma apsetomia, né? Podemos. Como é que é o nome de novo? Apsetomia. Hoje o leigo sou eu, tá? Que na medicina a gente pura e simplesmente passa por cima. Infelizmente, eu digo porque deveria ter uma noção melhor, né? A gente passa muito por cima. Se eu te disser que eu não sei nem numerar os dentes, e não sou só eu, não. São os colegas médicos também. Não, mas é que foi feita uma divisão assim, né? Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos eles aprendem. Primeiro tu faz um curso básico, né? Que depois tu opta por medicina, por odonto. É assim, né? Então eles têm um conhecimento um pouco maior. Nós dentistas também não sabemos. Aprende pescoço, cabeça. É uma pena, porque a gente lida com saúde, né? E a Ana sempre diz, eu estou falando como leiga. Não, na verdade o leigo hoje, a gente até começou o programa falando isso, o leigo sou eu. Então, dá para explicar o que é esse palavrão que a Ana falou? É um palavrão, tá? A apsetomia nada mais é do que a gente cortar a ponta da raiz do dente. Isso é feito em dentes que apresentam, que nem está mostrando ali na gravura, alguma lesão periodontal. Então, o que a gente faz? Endodôntica. O que a gente faz então? É feita um retalho, né? Rebatida essa gengiva e removida essa parte da raiz que está contaminada. Por que é feito isso? Não é em todos os casos, tá? São em casos específicos ou em casos que o tratamento de canal foi feito, falhou, tentou tratar de novo, não conseguiu-se um bom selamento, a gente faz a cirurgia, ou em casos que tem uma prótese muito bem adaptada, um pino muito bem colocado, não tem por que remover todo aquele trabalho para fazer de novo. Então a gente remove